Queria te convidar a se abrir a sua Bíblia, irmão, nesta noite, no Salmo 23. Salmo 23. Quem não conhece o Salmo 23? Mas o Senhor tem me orientado para a gente começar a ministração dessa noite nesse salmo, tá bom? Pois vamos para outros textos também. Salmo 23, Salmo de Davi, Salmo davídico. Amém? Todos acharam? Tão fácil, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Outra versão fala, nada me faltará, né? O pessoal mais antigo gosta mais da outra, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, enquanto viver. Amém e amém. Amém, querido? Coração sobre intimidade. Vamos falar hoje sobre intimidade. Eu dei um tema assim que é um tema mais assim de ensino, não é um tema curto, um pouco maior, mas diz assim: vamos falar sobre a intimidade que gera responsabilidade, que gera produtividade. Então, de fato, temos 3 palavras importantes para nós aqui, que é intimidade, responsabilidade e produtividade. E uma está ligada na outra, uma gera a outra na nossa vida. Você pode repetir comigo esse tema aqui? A intimidade gera responsabilidade, que gera produtividade. Então, eu tenho pensado muito sobre a questão da intimidade, né, irmãos? A intimidade é uma bênção. Quem pode dizer amém? A intimidade é uma bênção. A gente pode perceber a intimidade entre pessoas, por exemplo. A gente pensa assim, entre pais e filhos, né? A intimidade que existe entre pais e filhos. Desde que nasce, durante o crescimento, mesmo depois na vida adulta, né? Como é gostoso a gente ter um filho, ter uma filha, amar, cuidar, dar um carinho para esse filho, para esta filha. Então, a intimidade de um pai com a mãe, com o filho, é uma coisa que vai sendo cultivada ao longo dos anos, desde pequeno, desde o ventre da mãe. Nós que conhecemos o Evangelho, quando temos essa oportunidade de fazer isso, já salvos em Cristo Jesus, é uma bênção. Que eu lembro, quando os meninos estavam lá, no ventre da Rita, a gente orava, a gente impunha. E a gente não tem noção de imaginar o quanto que isso vai depois trazer vitória. Então, uma bênção. Lógico, pode vir os tempos difíceis, pode vir as crises, pode vir a questão da dificuldade da educação. Às vezes os filhos saem lá para a escola, vão ter outras amizades, daqui a pouco questionam o pai, vem adolescente, tem um monte de problema. Mas, de fato, quando a gente cria esse vínculo de intimidade, é uma grande bênção. E o marido e a esposa? Ontem foi um dia especial aqui na igreja. Alguns irmãos e os pastores da nossa denominação passaram um dia aqui tendo ministrações a respeito da igreja na visão MDA. Foi muito bom, foi muito gostoso, né? E a gente estava conversando um pouquinho lá embaixo, eu, a Rita, o pastor Nélio, a Zilda e tal, e estávamos lembrando do pastor Francisco Ojeda,
que foi um pastor que ministrou muito para casais na nossa igreja em tempos passados, né, Ivone? Nós fomos em tantos encontros que o pastor Francisco ministrou para nós, uns 3, 4, ele ministrou aqui na igreja. Um dia ele pregou aqui sobre a volta de Jesus, foi um negócio muito bonito, né? E ele diz assim, que ele tinha alguns sinais com a esposa, né? Quando ele estava pregando e demorando muito, a esposa no banco fazia assim. Era o sinal para ele já ir parando, né? Que já estava falando demais. A gente olha para o companheiro, a companheira olha para o outro, já sabe, depois de alguns anos de intimidade, né? Se está triste, se está com algum problema, se está preocupado. Não é isso, irmãos. Assim na nossa vida, como casal, é desse jeito. E a amizade entre pessoas, irmãos em Cristo, quando nós temos amigos sinceros, né? Como é gostoso estar com uma pessoa que a gente gosta, bater um papo, conversar, trocar uma ideia, abrir o coração, fazer uma refeição junto. Poxa, isso é uma coisa, a intimidade é uma coisa gostosa, fazer amizades. Como é importante a gente ter amigos, especialmente os domésticos da fé. E o irmão em Cristo, que a gente tem a oportunidade de caminhar junto, de discipular, de ensinar a palavra de Deus, aquela pessoa que chega na igreja e se converte, logo ela é cercada, alguém caminha com ela, ajuda a crescer, ajuda a ler a Bíblia, ensina sobre os livros, conta que tem 66 livros, 27 no Novo, 39 no Velho, vai ensinando a mexer na Bíblia, porque é interessante, o novo convertido sofre, né, irmãos? Abre aí em tal lugar, fica procurando, não acha? Dura que depois de 10 anos de crente, a gente pede para falar, abre tal lugar, meu irmão fica lá, peraí, pastor. Já tinha que saber, né? Mas a gente vai caminhando, vai ensinando. E assim vai, né, irmãos? Imagina o avô. Quem que é avô aqui? Levanta a mão, quem que é avô? Avô. Pastor Mauro, levanta a mão, quem que é avô? Quem que é avô aqui? Né? Coisa boa poder ter um neto, né? Eu não sei, nunca tive. Não sei se é bom ou não, mas deve ser, dizem que é melhor do que filho, porque o avô quer ser íntimo, quer brincar, não tem responsabilidade de ensinar nada, também não precisa estragar, né? Vai dar trabalho para os filhos depois educar, não precisa estragar, mas aquela coisa da gente querer ter junto com a nossa segunda geração, é uma coisa maravilhosa. E com Deus? Como é que é a nossa intimidade com Deus? É uma bênção ou não é uma bênção? Se é uma bênção, diga amém. Amém. Muitos homens da Bíblia, muitas mulheres da Bíblia foram íntimos de Deus. A gente conhece as histórias, grandes histórias de pessoas que caminharam perto do Senhor. Mas sem dúvida Davi foi um dos melhores. Foi um daqueles que amava muito o Senhor. Ele era temente a Deus, ele buscava a Deus, ele clamava a Deus. Para ir nas guerras ele consultava o Senhor. Na sua angústia ele buscava a Deus. E ele também escreveu muitos salmos, né? Que eram, na verdade, canções. Ele sabia tocar harpa. Ele era um adorador. E ao mesmo tempo era um guerreiro, mas Davi foi um homem muito especial, porque nos parece, irmãos, que ele tinha intimidade. Você crê nisso? Que Davi tinha intimidade com Deus? Sim ou não? Intimidade com Deus. Em momentos difíceis, quando ele tinha errado contra Deus, pecado, ele escreve lá no Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro, não afasta de mim o teu espírito, ensina teu caminho, restaura, né? Olha quanta intimidade, mesmo na hora difícil ele buscava o Senhor e tinha a sua intimidade. E um dia Davi pega e vai escrever um salmo, e ele vai falar do seu Deus, como que ele vê o seu Deus. Aí você vai pensar, como é que você vê o seu Deus, irmão? E aí veja só, Deus dele era o Senhor dos exércitos, que saía na batalha, era o Todo-Poderoso, era o Santo de Israel. Davi tinha essa noção. Mas de repente ele, para falar mais íntimo, para falar mais daquele que ele tinha um caminhar, que era perto dele, aí ele usa essa ilustração. Como se ele estivesse falando para o povo de Israel, povo de Israel, vocês querem saber como é que eu vejo o meu Deus? O meu Deus é o meu pastor. É o meu pastor. Então essa é uma declaração, irmãos, de intimidade.
E Davi sabia o que era ser pastor, né? Porque antes de ser rei, lá jovenzinho, antes de enfrentar Golias, ele foi pastor, ele cuidou de ovelha. Ele sabia o que era ovelha, o que a ovelha precisava, aonde ele tinha que levar a ovelha para beber água, para um pasto verdejante que ela ia se alimentar. Nós sabemos que Davi enfrentou animais para proteger as ovelhas e matou um urso. Que mais que ele matou? Um leão. Eu não sei, eu sempre já falei isso aqui, o Davi não batia bem da cabeça, né? E ele não era assim, tão forte que nem outros, né? Mas ele pegou pela juba o leão e foi dando até matar o leão. Certamente Deus estava com ele para essas façanhas, né, irmãos? Então Davi conhecia o que é ovelha, o que é ser um pastor. Ele tinha sido pastor de ovelha. Ele não falava de uma coisa que era só teoria. Ele tinha vivido na prática, cuidar de ovelha. E quando ele sente Deus perto dele, Deus cuidando dele, Deus protegendo ele contra os inimigos, quando ele sente que o Senhor está com ele, renovando a sua vida, ungindo a sua cabeça com óleo, transbordando o seu cálice de uma alegria espiritual, ele pode comparar Deus como um pastor. O Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. E é uma convicção de fé, e é uma situação de intimidade. E aí ele vai dizendo, o Senhor vai me levar em lugares tranquilos, vai cuidar da minha alma, mesmo que eu ande num vale de morte, de luta, o Senhor vai estar comigo. E é assim que a gente vê o nosso Deus, irmãos. Deus que cuida da gente, o Deus que nos ama, é o nosso pastor, está conosco todos os dias da nossa vida. Como é bom a gente sentir este Deus, sentir o Espírito Santo, sentir que o Senhor está conosco, caminha conosco. Quero ouvir um amém da igreja. Agora, vamos só para um texto aqui, João 10. Abre comigo João 10, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vimos um pouquinho, né, Davi dizendo que Deus era o seu pastor, revelando uma intimidade com Deus, né? E olha, irmãos, Davi foi um cara que produziu, né? O que vocês acham? Rei de Israel, 40 anos, edificou, fez guerra, ele trouxe para depois para Salomão ter um reino de paz, ele teve que lutar muito, construiu lá o palácio, ele foi um rei que uniu bastante as 12 tribos, foi um trabalhador, produziu muito para Deus. Quantos salmos Davi escreveu? Ele produziu, ele foi produtivo, ele teve um compromisso com Deus muito sério. Agora, Jesus vem para o seu ministério, começa tal, e chega um dia que Jesus usa a mesma ideia de pastor. Davi diz, Deus Yahvé é meu pastor. Agora Jesus vem, está com os discípulos, está fazendo o seu ministério, aí ele chega, vai fazer uma pregação, e ele fala assim, vou falar de pastor também. Vamos ver? Capítulo 10, só que nós vamos ler mais para baixo um pouquinho, tá? Não no início. Verso 14, ele diz assim, verso 14, eu sou o que, irmãos? Jesus falando, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas, intimidade, irmãos, intimidade, Jesus falou assim, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas escutam a minha voz, elas não escutam o mercenário, elas não escutam o assalariado, se vier o outro chamar, elas não vão atrás, eu conheço, minhas ovelhas me conhecem. Jesus se apresenta como o pastor que tem intimidade com as suas ovelhas. Vamos mais um pouquinho? Assim, verso 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Bom, a gente pode imaginar o aprisco, o povo de Israel, então Jesus tinha que também salvar os gentios, e aqueles que viriam depois, como nós aqui, em 2013. É necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Se Davi dizia assim, o Senhor é meu pastor, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Ele se apresenta como filho de Deus, como salvador do mundo, ele se apresenta como o bom pastor.
Verso 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus fez isso por nós, irmãos. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer ser íntimo nosso, Ele quer andar com a gente, Ele quer dominar o nosso coração. Essa obra é a obra do Espírito Santo, irmãos. Jesus voltou para o Pai e deu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, Ele traz a presença de Jesus, a glória do Pai, não é? E nós temos que viver esse Jesus, estar com Ele, andar. A nossa mente tem que estar sempre pensando nas coisas de Deus, no Senhor Jesus. Mas não assim, irmãos, não só em termos teológicos ou religiosos, ou de programações eclesiásticas, não, é a intimidade de caminhar junto, sentir, de ouvir a voz do Espírito Santo falar ao nosso ouvido, da gente ir na Bíblia, a Bíblia falar com a gente. De Jesus nos chamar e a gente ouvir a voz dele. Difícil isso, né? Mas é muito possível. Essa intimidade que Deus quer que a gente tenha com Ele. Aí o verso 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Oh, glórias a Deus. Sabe o que os judeus falaram depois dessa manifestação de Jesus se apresentando como o bom pastor? Ele tem demônio, esse homem não está passando bem, ele tem demônio. Mas irmãos, nós que conhecemos o Senhor, sabemos que é verdade. Glória a Deus. Um dia nós vamos encontrar com Jesus, vamos abraçá-lo, vamos estar com Ele. Irmão, para a gente chegar lá com segurança, para a gente chegar lá com alegria, vamos buscar na nossa vida essa intimidade, esse desejo de Jesus, o agir de Deus na nossa vida. Mais oração, com esse aqui no final fechou falando bem sobre isso, mais oração, mais busca. Estávamos com o pastor essa semana, e ele falava de um outro pastor que tem uma igreja de 62 mil pessoas, né? Na igreja, o pastor Ed, eu não lembro o nome todo dele. Aí o pastor Odilon estava comentando o seguinte, assim, que ele não sobe no púlpito antes de orar pelo menos 5 horas. David Yang Cho? Da igreja lá da Coreia. Já pensou, irmão? Não sobe no púlpito antes de orar 5 horas. Amém, né, Gui? Quanto tempo a gente ora, irmãos? O quanto Deus é importante para nós. Né? Todos nós. Então, a intimidade vai de um desejo, de um sede da nossa alma, de uma busca sincera de Deus, de um desejo de nos aquietar, de parar, de dar um tempo para o Senhor, de ir lá para o quarto, ficar pelo menos uma meia hora na presença do Senhor. Não estou falando de 5 horas, né? Estou falando de meia hora, às vezes nem isso. Então veja, irmãos, questão de intimidade não é uma coisa só que a gente só prega, tem que ser vivido. Não é só uma questão da gente saber que isso daí é importante, a gente tem que buscar isso na nossa vida, intimidade com o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre Jesus e Pedro. Jesus escolheu 12 apóstolos, chamou. Nós encontramos na Bíblia narrativas sobre a chamada dos discípulos. Uma das mais bonitas foi a que Lucas registrou. Mateus só diz assim, que Jesus estava lá perto do mar, chamou Pedro e João, eles vieram. Mas, em Lucas capítulo 5, se você quiser abrir na sua Bíblia, também fala de Jesus chamando os primeiros discípulos. E aqui aconteceu um milagre. É a primeira vez de uma pescaria em que Jesus manda Pedro voltar para o mar, jogar as redes de novo e se encheu de peixe. Interessante esse texto, né? Diz que Jesus estava lá em Genezaré, perto do mar, e estava perto do barco de Pedro, e tinha uma multidão já, Jesus já estava, né? E aí Jesus pediu o barco, foi um pouquinho mais longe,
ministrou. Aí depois ele dá uma ordem para Pedro e os apóstolos que estão ali, estão pregando, estão pescando, alguns que seriam chamados para ser apóstolos, e manda eles ir para lá. E eles então jogaram as redes sobre a ordem de Jesus. Abra aí na sua Bíblia, Lucas 5,5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Veja que ele já chama Jesus de mestre, veja que ele já conhecia Jesus, mas pelo texto de Lucas ele ainda não tinha deixado tudo ainda para seguir a Jesus. Veja só que interessante. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Então, aqui, irmãos, começa uma relação mais pessoal de Pedro com Jesus, um caminhar mais próximo. Verso 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele viu o milagre, ele viu a autoridade de Jesus mandando jogar rede, né? Aí o verso 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Olha que Lucas ele mostra um pouco mais com detalhe a vida deles antes de serem apóstolos de Jesus. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será o que, irmão? Pescador de homens. E eles então arrastaram os barcos na praia, deixaram tudo e seguiram. Se você ler lá em Mateus, você vai perceber que é uma coisa muito fria, mas em Lucas já dá uma noção mais forte de como foi impactante. Eles não foram seguindo de qualquer jeito, eles viram um milagre, eles viram autoridade, eles sentiram que Jesus tinha algo de diferente, então o coração já estava quebrantado. E Jesus queria tirar o medo do coração deles e dizer: olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Então é assim, irmão, quando a gente começa a se aproximar muito de Jesus, sabe o que ele fala para a gente? Ele olha e fala assim: ó, tem muita gente se perdendo, tem muita gente sem salvação, tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente que não crê em mim. E aí, filho, posso contar contigo? Posso contar contigo para você falar do meu amor para as pessoas? Então é assim que acontece. Se todos nós somos discípulos de Cristo, o Senhor nos chama para andar com Ele, para ter intimidade, né? E essa intimidade vai nos trazer essa responsabilidade e vai nos levar a produzir para a glória de Deus. Quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus, diga amém. Pensa só, irmão, pensa só, nós vamos chegar um dia no céu, talvez a gente não vai falar assim: ah, Senhor, ok, ganhei 500, ganhei 600, não é essa a ideia, mas é: Senhor, me esforcei para pregar, me esforcei para anunciar, me esforcei para anunciar o teu amor, para orar por alguém, para abençoar uma vida, me esforcei, Senhor, para me preocupar com pessoas. É mais essa visão, entende, amados? E tudo vem desse caminhar com Deus, dessa intimidade, e essa coisa é muito importante. Então Pedro foi sendo trabalhado pelo Senhor, o Senhor foi trabalhando com a vida dele, e nós vemos algumas passagens na vida de Pedro muito interessantes. Por exemplo, no momento que Jesus intercede por ele, no dia em que Jesus disse que ele ia negar, que Pedro ia negar Jesus, Jesus intercede por ele, ampara, sabia da sua fraqueza, sabia o que ia acontecer na vida dele, mas está protegendo, está abençoando. Abre a sua Bíblia, Lucas 22, 31, só esse versículo. Mas vamos começar no verso 28, irmãos. Olha só, olha o que Jesus está falando para os seus discípulos, já um pouquinho antes dele ser entregue para morrer. Lucas 22, 28, olha lá, diz assim: vocês são, está falando para os discípulos, os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Você tem estado comigo, a gente tem andado junto, a gente tem tido intimidade, vocês têm me socorrido na hora das provações, né? Aí o verso 29, olha o que Jesus fala: eu lhes
designa um reino. Um reino, letra maiúscula, um reino. Bom, a gente imagina que esse reino, irmãos, não era aquele reino da terra, não era Roma, não era aquele reino político, mas era um reino espiritual. Mas vamos ver mais. Assim como o Pai o designou a mim. Jesus falou assim, o reino de Deus está entre vós. E o que é o reino? É a chegada do Evangelho, das boas novas de salvação, a vinda do Espírito Santo que transforma, a vida de um povo que anda em santificação e faz a obra do Senhor. Esse é o reino, que prega, que ensina, que discipula. Verso 30, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino. Aí já está falando, na verdade, também do arrebatamento, que um dia nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. E aí, olha, irmãos, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, o que é isso? É o julgamento, é Jesus voltando aqui para reinar, é Jesus tendo uma coisa com o povo de Israel, e haverá um julgamento, e os 12 apóstolos vão estar junto com Jesus aqui. Então veja que em poucos versículos Jesus está falando de um reino espiritual, do arrebatamento, da volta para ele reinar o milênio aqui, e de um acerto de contas com as 12 tribos de Israel, que os apóstolos estariam junto com Jesus. Isso porque eles têm intimidade com o Senhor, eles têm responsabilidade, estão ali para produzir para a glória de Deus. Aí Jesus fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, né? Para provar, para, sei lá, aquela coisa de destruir. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Cuidado de Jesus com Pedro, o desejo de Pedro se tornar firme, maduro espiritual. Aí Jesus falou assim, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E esse é um texto difícil, né, irmãos? Que a gente fala, pô, mas ele não era convertido? Mas ele não cria em Jesus? Ele não andou com Jesus, estava 3 anos com o Senhor? Eu não quero entrar muito no detalhe teológico desse texto, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, é o seguinte, depois que ele nega Jesus, ele se afasta, ele se entristece, ele fica com medo. Ele quase desiste de ser discípulo e seguir as ordens do Senhor, de ganhar outros para ele. E ele tenta voltar para a pescaria. Então é evidente que Jesus teve que, de novo, depois da ressurreição, chamar Pedro do lado, conversar com ele, mostrar o propósito, trazer de novo à tona a intimidade e desafiar Pedro a continuar. Irmãos, nós não podemos desistir das coisas de Deus. Digam amém. Nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de lutar por um parente nosso que ainda não é salvo, de orar por ele. Eu tenho minha mamãe, vai fazer 90 anos, né? Ela, já falei de Jesus para ela, ela disse que já aceitou Jesus, mas eu não sei como é que é a mente dela. Mas eu estou orando por ela, para que Deus tenha misericórdia. Então nós não podemos desanimar. Quem tem uma chamada não pode desanimar. Quem está enfrentando uma luta no corpo não pode desanimar. Nós temos um Deus que cura. Batei e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. Não desanima. Teu Deus é poderoso para te dar a vitória. Não desiste do caminho do Senhor. Às vezes a gente quer desistir, ou a gente começa a trilhar caminhos que não são os caminhos do Senhor. É perigoso. Nós temos que ficar firme com Jesus. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa garantia, Ele é o bom pastor da nossa vida. Então, meu irmão, não deixa a luta de desanimar. Em nome de Jesus, a tua fé, né, Ele fortaleceu. Eu orei, Pedro, para que a tua fé se fortaleça. Como é que está a tua fé, irmão? A tua fé tem que estar bombando. Diga para o teu irmão aí, a tua fé tem que estar bombando. Vai, só dessa vez, ó, só isso. Ó. Diga aí para o teu irmão, a tua fé tem que estar bombando. Você tem que estar 220 na presença do Senhor, crendo, desejando, buscando. A tua fé tem que estar bombando, meu irmão. Senão você não vai produzir, senão você não vai falar do amor de Jesus, senão nós não vamos ganhar alma, nós precisamos ganhar alma, a gente precisa se preocupar com quem está perdido. Senhor, nos enche do teu amor, Senhor, nos enche do teu amor, Espírito Santo, nos enche do amor do Pai,
Tira de nós o egoísmo da vida capitalista, do correr só atrás do dinheiro, para a gente fazer mais por pessoas. Então, irmão, a oração, a intercessão. Lógico, às vezes fala assim, pastor, mas, poxa, eu estou lá trabalhando, buscando, sou fiel no meu dízimo, dou minhas ofertas. Ótimo, ótimo, ótimo. Deus também vai te honrar. Não tem problema nenhum, excelente. Deus tem levantado pessoas com esse ministério, e todos nós podemos ser fiéis, mas precisamos um pouco mais, precisamos nos envolver com vidas, sabe, irmão, não só com programação, não só com atividade, não só, um a um, fazer discípulo. Muito bem, agora vamos fechar essa mensagem, abra aí João, capítulo 20. Conhecemos essa história. Irmão, olha que coisa interessante, pensa comigo, irmãos. Quando Jesus chama os discípulos, onde que eles estão? Lá no mar de Tiberíades, certo? Pescando, não estão pescando? Ele manda pescar, vem muito peixe, eles ficam assustados, e Pedro fica até, Senhor, se afasta de mim. Não tem medo, vou te transformar, você vai ser outro homem. Ali foi a chamada, na pescaria. Sabe qual foi o último momento especial de Jesus com os apóstolos? De novo, na pescaria. Pedro falou assim, vou pescar. Jesus já tinha ressuscitado, apareceu para eles, mas ainda estavam muito confusos. Vou pescar. Os outros, nós vamos junto, porque Pedro era líder e o pessoal ia atrás de Pedro. Muito bem. Aí estão pescando lá, pescam, não pescam nada. Daqui a pouco, eles olham para a praia, tem alguém lá na praia, lá, já com peixinho, já com uma fogueirinha, né? Aí eles olham assim, e a pessoa lá da praia fala, pegaram alguma coisa aí? Não pegamos nada. Então joga a rede do outro lado. Eles pensam, pô, já ouvi essa história, já ouvi, acho que eles olharam para o outro assim, você está lembrando de alguma coisa? Já ouvi isso em algum lugar. Pense, irmãos, é coincidência ou são coisas de Deus? Eles estão na mesma cena quando eles foram chamados a primeira vez, a mesma cena. Só que passaram 3 anos, demorou para eles entenderem que Jesus ia morrer, sofrer. Todo mundo, Pedro negou e todo mundo caiu fora. Todos nós, algum dia da nossa vida, já demos uma de Pedro. Viu? Pode ter certeza. De alguma maneira. Ficamos com medo de dizer que somos crente. Um chefe mandou mentir, a gente não teve coragem de dizer não para o chefe. Né? Qualquer vez que depois que você foi salvo, que você transgrediu uma lei do Senhor, certamente nós agimos como Pedro. Aí eles jogaram a rede, encheu de peixe, e Pedro foi, e eles olharam para Jesus, que estava diferente do rosto que era antes, olharam para Jesus, e diz o texto que ninguém ousava perguntar que era o Senhor, e aí eles chegaram, Jesus falou assim, traga mais uns peixinhos, tal. Aí Jesus começa um diálogo com Pedro, mas ele poderia falar com todos os outros da mesma maneira. E ele chega para Pedro e fala assim, verso 15, veja comigo, irmão. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Jesus está falando assim, você me ama com amor ágape, mais que esses? Aí Pedro responde assim, Senhor, eu te amo com amor filéu. Eu te amo com amor filéu. Aí Jesus diz para ele assim, cuide dos meus cordeirinhos. Isso se repete por 3 vezes, irmãos. E Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, né? Outra versão, não sei se usa outra palavra, mas pastorei. Então a ideia é de pastorear, de cuidar das minhas ovelhas. Então Jesus chama Pedro de novo ao compromisso, à produtividade. Simão, se você me ama mesmo, então você tem um trabalho, você tem uma missão, você tem que produzir. Então, queridos, não existe um Deus como o nosso, um Deus que nos ama tremendamente, que faz tudo por nós, deu a vida lá na cruz para nos salvar.
um Deus misericordioso. Se a gente estiver abatido, Ele vem ao nosso encontro. Quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele nos exalta. Nós temos um Deus tremendo, irmãos, né? E a gente precisa responder a esse Deus, precisamos responder. Porque se Deus perguntar para cada um de nós, você me ama? E a gente fala assim, eu te amo. O que Deus vai falar para nós? Cuida de alguém. Acompanhe alguém. Se preocupe com alguém. Ligue para alguém. Hoje eu liguei para a irmã Júlia. Faz tempo que a irmã Júlia não vem na igreja, né, irmãos? E aí, semana passada, a irmã Neide, esposa daquele irmão que fica na cadeira de roda, que são amigos da irmã Júlia, né? Ela falou, pastor, faz tempo que eu não vejo a irmã Júlia, você sabe dela? Eu falei, irmã, eu sei que ela andou meio doente e tal. Aí dei uma ligadinha para a irmã Júlia, falei, pastor, eu estou meio doente, mas eu espero que na próxima ceia eu possa ir. Mas falou que fez um tratamento, que está bem magrinha, que teve quase uma pneumonia, que teve que tomar antibiótico, tal. Contou um pouquinho o que ela estava passando, né? Mas ela soltou uma frase assim, pastor, ninguém ligou para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque geralmente a gente não está preocupado com a vida dos outros. A gente está preocupado com a nossa vida. Com a nossa vida. Então a vida dos outros pouco importa para nós. A gente se importa com o que está mais perto da gente, os nossos parentes, os nossos amigos mais próximos. Mas que bom que Jesus se preocupa com todos nós. E eu me coloco junto com todos vocês, porque, né, quantas vezes eu esqueço de ligar para o irmão, está faltando muito tempo e eu também não ligo. Mas exatamente quando a gente pensa de ter grupos de célula, que um líder cuida de 10 pessoas, 12 pessoas, esse líder vai ter mais tempo, mais oportunidade para acompanhar aqueles que vão estar nessa célula e poder cuidar da vida deles. E ajudar o pastor a não ser só ele que tem que ligar para todo mundo, pensar em todo mundo, cuidar de todo mundo. Então, irmãos, Jesus está perguntando se a gente ama Ele. Aí responde você no seu coração, né? Estamos aqui por causa de vidas. O pastor até pode estar por causa da profissão eclesiástica. Mas para Deus o que importa, tanto para o pastor como cada um de nós, é o que nós podemos produzir em termos de vida, que nós resgatamos do inferno e trouxemos para o reino. E cuidamos para que cresçam, amadureçam e possam reproduzir outras ovelhas para o reino de Deus. Baixa a tua fronte, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós temos lido a tua palavra, nós temos pensado um pouco naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Santo Deus, a gente precisa tanto do Senhor, da tua presença, da intimidade do Espírito Santo. A gente precisa tanto, Pai, do teu carinho, do teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos abraça, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Mas, Senhor, nessa noite, quando o Senhor pergunta para a gente se a gente te ama, e se nós falarmos que te amamos, Senhor, nós sabemos que a tua resposta para o nosso amor é para que a gente cuide, para a gente abençoe vidas, para a gente fazer a tua obra. Então, Pai, ajuda que todos nós entendamos isso, que a nossa mente volte para esta realidade espiritual, que a gente possa lutar, Senhor, para invadir lá o inferno, arrancar pessoas de lá, trazer para a luz do Evangelho. Ó Deus Todo-Poderoso, e se alguém está aqui nesta noite, que ainda não abraçou essa visão, não recebeu o Senhor e esta visão de servo e de serviço,
de ser teu discípulo, Senhor, que o teu Espírito possa fazer uma obra na vida deste irmão, desta irmã, trazer purificação, trazer santificação e despertar, Pai, para que a nossa vida mude, para que a gente se preocupe com as pessoas e que o Senhor nos encha. Pai, desafia aqui os teus servos, a tua serva, nessa semana, Senhor, a ter experiências nesse sentido. Coloca pessoas na vida deles, pessoas que precisam de ajuda, que precisam de oração, que precisam de salvação. Coloca, meu Deus, para que eles possam demonstrar o amor que têm por Ti, abençoando esta pessoa também. Pai querido, nos ajuda, guarda a nossa vida nas Tuas mãos e que possamos continuar Te servindo com alegria, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.